Olá! Hoje vamos falar de uma coisa que pode mesmo vir a mudar as regras do jogo na nossa luta contra as superbactérias. Trata-se de uma molécula nova, com um nome até curioso, a lariocidina, e que está a ser vista como um avanço absolutamente revolucionário. Mas para percebermos o porquê de tanto entusiasmo, temos de dar um passo atrás e olhar para o tamanho do problema que temos em mãos. Estamos a enfrentar uma crise de saúde global. A sério. As bactérias, aqueles micro-organismos que os antibióticos deviam eliminar, estão a ficar mais fortes e, de certa forma, mais espertas. E que tamanho é esse? Pensem neste número, 4,71 milhões. É um número assustador. Foi a estimativa de mortes só em 2021 associadas à resistência das bactérias aos medicamentos. O que é que isto quer dizer na prática? Que infecções banais, que antes se curavam facilmente, estão a tornar-se, sentenças de morte. E quando falamos destas superbactérias, o que é que são exatamente? Basicamente, são bactérias que aprenderam a defender-se dos nossos melhores antibióticos. Elas evoluíram, criaram escudos e agora infecções que eram comuns tornaram-se batalhas muito difíceis ou mesmo impossíveis de vencer. E o que torna tudo ainda mais grave é isto: a nossa capacidade de criar novas armas estagnou. Pensem bem, há quase 40 anos que não se descobre uma classe de antibióticos completamente nova, com uma forma de atacar totalmente diferente. 40 anos! É muito tempo a lutar com as mesmas ferramentas, enquanto o inimigo fica cada vez mais forte. Então, de onde é que surge esta lufada de ar fresco, esta nova esperança? Bem, a resposta não veio de um laboratório super moderno e reluzente, veio de um sítio bem mais simples. A história da lariocidina começa de uma forma que ninguém estava à espera. E a grande pergunta que os cientistas se fazem é esta: onde é que se encontram novos antibióticos? Com as fontes mais óbvias já mais do que exploradas, é preciso começar a pensar fora da caixa. E neste caso, a resposta estava literalmente debaixo dos nossos pés. Às vezes, a solução é mesmo essa: é só cavar. E foi precisamente isso que uma equipa de investigadores da Universidade McMaster fez. A origem desta descoberta potencialmente revolucionária? Uma simples amostra de terra tirada de um jardim nas traseiras de uma casa em Hamilton, no Canadá. Incrível, não é? Mas o mais genial aqui não foi só onde procuraram, mas como procuraram. Em vez de fazerem aqueles testes rápidos, que é o normal, eles tiveram uma paciência de santo. Pegaram na amostra de terra e deixaram-na a marinar, por assim dizer, durante quase um ano. Para quê? Para dar tempo às bactérias mais raras, as que crescem devagarinho e que normalmente são ignoradas, de aparecerem. E foi assim que deram com ela, uma bactéria chamada Paeanibacillus, que estava a produzir algo muito, muito especial. E o que era essa coisa especial? Era uma molécula com uma estrutura que nunca se tinha visto num antibiótico. Uma forma tão única, tão particular, que lhe deu um nome muito visual. Lariocidina. É este o nome dela. Mas o nome é só o início. O que a torna verdadeiramente fascinante e, já vamos ver, super eficaz, é a sua forma. E é o que se chama um peptídeo laço. Imaginem um laço de cowboy, daqueles dos filmes, em que a ponta da corda passa por dentro de uma argola e fica presa. A molécula tem esta estrutura, como se fosse um nó. E este nó molecular torna-a incrivelmente estável, super resistente. É muito difícil de a partir, o que, para um medicamento, é uma vantagem brutal. E esta forma de laço não é só para ser bonita, é a chave de tudo. É por causa dela que a lariocidina consegue atacar as bactérias de uma forma completamente nova, contornando as defesas que elas já criaram contra os outros antibióticos. Ok, então como é que isto funciona na prática? A maioria das superbactérias tem uma espécie de seguranças à porta, umas bombas que expulsam os antibióticos assim que eles tentam entrar. Mas a lariocidina é mais esperta. Ela não tenta entrar pela porta da frente. A sua estrutura permite-lhe basicamente deslizar pela parede da bactéria, usando a própria energia da célula contra ela. Ela entra pelos fundos e as bombas de defesa nem dão por ela. E uma vez lá dentro, ela vai direta ao coração da operação da bactéria, o ribossoma. Pensem no ribossoma como a fábrica principal da bactéria. É lá que se produzem todas as proteínas essenciais para ela viver, crescer e se multiplicar.
E o ataque da lariocidina é um golpe duplo. Primeiro, ela simplesmente emperra a fábrica. Agarra-se ao ribossoma de tal forma que o impede de se mexer e de ler o código genético. É como se metesse um pau nas engrenagens da linha de montagem. A produção para por completo. Mas não se fica por aí. Este é o golpe de misericórdia. Para além de parar a produção, ela também faz com que a fábrica comece a cometer erros. Induz aquilo a que os cientistas chamam erros de codificação. Basicamente, força a fábrica a produzir proteínas defeituosas, autêntico lixo tóxico. Este lixo acumula-se e, no fundo, mata a bactéria por dentro. É brilhante. Então, com um mecanismo de ataque tão engenhoso e completamente novo, os resultados só podiam ser bons, certo? Vamos ver como é que a lariocidina se portou quando foi posta à prova contra algumas das bactérias mais temidas do planeta. Os resultados em laboratório foram espetaculares. A lariocidina foi altamente eficaz contra bactérias que a Organização Mundial da Saúde considera de prioridade crítica. Isto inclui, por exemplo, estirpes de Acinetobacter baumannii, que são resistentes a praticamente tudo o que temos, e ela funcionou. Mas foi nos testes em animais que o queixo caiu. Pegaram em ratos com uma infecção por A. baumannii, que seria fatal. 100% dos ratos que receberam lariocidina sobreviveram. 100%. E os que não receberam? Zero. Nenhum sobreviveu. E talvez o mais importante de tudo, não mostrou sinais de ser tóxica para as células humanas. Nas palavras do próprio investigador principal, o Jerry Wright, esta é uma nova molécula com um novo mecanismo de ação. É um grande avanço para nós. E ele tem toda a razão. Molécula nova, alvo novo, mecanismo novo. É precisamente isto que a medicina andava à procura. Agora, claro, é preciso ter os pés na terra. A lariocidina, neste momento, está na fase pré-clínica. O caminho desde uma descoberta no laboratório até um medicamento que se pode comprar na farmácia é muito, muito longo. Pode levar uma década ou mais. Portanto, ainda há um longo percurso pela frente. E isto deixa-nos a pensar, não é? Quem diria que a resposta para um dos maiores desafios da medicina moderna podia estar escondida na terra de um jardim de quintal? A lariocidina é, sem dúvida, uma luz de esperança. A grande questão agora é: será que vamos conseguir transformar esta descoberta incrível na arma de que precisamos tão desesperadamente?